Quando pintou a coisa das UPPs, eu comecei a fazer um discurso muito duro de não adianta só a polícia e não adianta tratar o jovem como esse cara que precisa ser capacitado. Se ele não for um agente participativo da transformação do território, nós não vamos formar novas lideranças, nós não vamos fortalecer o território. A Agência de Redes para a Juventude reúne 300 jovens com idade de 15 a 29 anos, moradores de 6 comunidades, marcadas hoje pela experiência da UPP. A gente acredita que não basta ter só polícia. Nós precisamos envolver o jovem nessa ação de protagonismo. Ele tem vivência no território, então ele tem soluções para o território. Cada jovem chega com uma ideia. Ele começa com um ciclo de estímulos. Que os projetos não são pré-definidos pela agência, eles podem fazer projetos sobre o que quiserem. Então, nossa missão no ciclo de estímulos é jogar estímulos para eles criarem os seus projetos. Esses jovens ganham bolsas de R$100 por mês para se reunirem aos sábados em estúdios de criação. Durante a semana fazem grupos de estudos com universitários. Todo dia a gente tem uma criação, então tem o mapa, o inventário, o abecedário, o bestiário, são coisas que a gente produziu, que estão dentro da metodologia da agência de estimular todo o estúdio. O primeiro estúdio metodológico é de cultura digital. Então nós encorajamos esse jovem a ter uma relação de pesquisa na internet de coisas para o seu projeto. O avatar. Dentro de um projeto cabe muitas personalidades e perfis colaborativos diferentes para gerar uma ideia em ação. Inventário. O que a gente quer é dar forma. A ideia é a gente romper com as estratégias que só levam conteúdo para as oficinas em favela. Esse jovem, ele vai produzir o seu conteúdo. Mapa. É pensar o seu projeto dentro do território. A gente começa a identificar aquilo que pode ser rede do projeto. O Gabinete de Curiosidades, dentro do território, é uma grande gincana, onde ele acha coisas que presentifica e materializa coisas concretas do seu projeto. 2:10, a gente vai até 3:10 catando esses objetos. Abecedário do projeto. Se o projeto dele tem A, andar pela cidade, B, buscar coisas do passado, é a primeira maneira de você falar do seu projeto para ele ser entendido por outro. Esse abecedário vai para a mão do doutor, que vai encontrar ele lá na frente para poder pensar o seu projeto. Bestiário. A gente faz esse jovem pensar combinações que não existiam, que qualifica o seu projeto como singular, como algo novo. Paralelo a isso, nós tivemos discussões sobre o que é sujeito, identificar dentro do território os sujeitos daquele território, os sujeitos potentes que contaram a história daquele território, a discussão do que é favela, para pensar a favela como potência e não lugar de carência, o que é rede, transversal a toda medida da agência. A ideia de rede, ela oferece conexões para esses jovens, para que eles possam atuar no seu território e na vida. O que é direito à cidade, a ideia de circulação. Zaza, centro da cidade no Largo da Carioca. Mas assim, não é a primeira vez que você anda por aqui, é? É a primeira. Mas você mora na Providência, assim, no centro da cidade. A ideia de andar pela cidade, fazer combinações, pensar a cidade não como lugar de medo, mas de encontro. E por último, a gente tem o que é projeto, que é quando casa para ele se preparar para defender as suas ideias. Depois ele encontra com doutores da academia para trabalhar as suas ideias. É a primeira vez que doutores não estão indo dar aula para os jovens, estão indo pensar juntos as ideias dos jovens. Eu fiquei no grupo de comunicação, os projetos são lindos, mais ou menos 15 projetos, todos muito interessantes. Depois disso ele se prepara para fazer uma apresentação para a banca.
uma banca de convidados para poder ouvir esse jovem. Petrobras, Itaú, Unibanco, governos. O jovem que não passa na primeira banca, ele foi no ano de 2011 para uma incubadora, para fortalecer o seu projeto. Os projetos que passam por essa banca vão para uma desincubadora. Essa é a primeira coisa. Se não tiver isso aqui, sábado vai babar. A desincubadora é esse processo onde os projetos que foram aprovados pela banca passam para a fase de virar projeto mesmo, de eles preenchem as planilhas de orçamento, cronograma, fazem uma apresentação do projeto, fecham todas as parcerias possíveis, os locais de realização e aí vão para ação. E amanhã a gente fica a tarde toda produzindo tudo isso, conferindo isso aqui. É impressionante. Hoje, no lugar que eu estou, da desincubadora, como essas meninas foram caminhando para ter uma ideia e depois dessa ideia foram caminhando para transformar essa ideia num projeto, numa ação e depois estão agora caminhando para de fato fazer essa ação, essa ideia, essa coisa que ainda está no pensamento virar uma coisa palpável. Depois da desincubadora nós temos a banca do selo. Eu fiquei muito nervosa, mas eu gostei, ficou uma coisa relaxada. Pensei que fosse fazer muitas perguntas, mas não foi, eu gostei. Os 30 melhores projetos ganharam R$10 mil cada um para desenvolvimento e implantação. Meu nome é Raquel, da Gama Spinelli, tenho 26 anos. O nome do projeto é Providenciando a Favor da Vida. Nasceu já há um tempo que eu trabalho com adolescentes lá na Providência e teve uma época que muitas meninas que eu trabalhava engravidaram e uma delas em especial eu apoiei assim, a gravidez toda até hoje, né, porque eu sou madrinha da criança. Quando surgiu a agência lá na Providência, com a possibilidade de eu desenvolver um projeto, eu vi que já era uma necessidade do lugar e resolvi levar esse projeto a sério, escrever ele mesmo, para poder, como eu ajudei uma pessoa, poder estender isso para mais meninas. É muito difícil. Dá muito trabalho. Sábado lá o dia todo, mas é uma coisa que vale muito a pena. Muito enrolada aí, Ilana. Trabalhei e fui atender 2 pacientes. 2 horas atendi um, 3 horas atendi outro e vim embora. Do curso da agência de redes, a gente teve uma fase que a gente procurou os parceiros do bairro. E isso foi muito importante, foi assim que a gente conseguiu esse espaço. As meninas estão esperando aqui porque está mais fresquinho, mas vai ser lá na casa. Então eu queria falar uma coisa para vocês. Sejam bem-vindas. A gente está começando hoje o Providenciando a Favor da Vida, que é um curso que a gente vai estar oferecendo até fevereiro para gestantes da comunidade. Que às vezes elas não têm muito apoio, muito amparo da família, o pai nem sempre está presente. Eu queria, ter participado de um projeto desse, acho que seria muito bom para mim, eu acho que eu não teria os 3 filhos, seria um projeto assim, que não estaria me incentivando a ter outros filhos, mas sim me programando para mim ter outros, entendeu? Eu quero que vocês, assim, falem mesmo seus sentimentos, assim, ó, Raquel, minha gravidez tá assim, ó, não tô gostando disso. Eu descobri que tem outro coração batendo aqui dentro, que não é o meu. Overdose de amor é vida. Elas gostaram da notícia também. Falaram, nossa, você também tá grávida, que legal, isso aqui. Aí a gente tá crescendo junto, aprendendo junto. Tudo nasceu a partir da amizade delas duas. Me deu todo apoio, me sustentou, sim, me deu forças, né? E hoje minha filha tá assim, tem as coisas porque me incentivou a lutar por isso. Foi a primeira vez que eu vi isso na comunidade, de ter um projeto que incentive a gente a desenvolver coisas pra gente mesmo. Eu esperava encontrar meninas
mulheres que não tinham planejado, que estavam grávidas e não sabiam o que ia acontecer e tal. Mas a verdade não é essa. Eu encontrei meninas de 13, 14, 16 anos que queriam ficar grávidas, queriam ser mãe, mas no fundo porque não tinham uma outra perspectiva de vida. E eu acho que esse é o ponto mais importante, que não é falar só da gravidez, não é falar da assistência mãe-bebê, isso a gente fala. Mas eu acho que o mais importante é mostrar para elas que elas são novas e elas precisam sonhar, precisam realizar. Essa lateral para o bebê ter mais espaço quando ele vier aqui do lado do seu corpo. E aí respira um pouquinho aqui. É bom não deixar a peteca cair. Segurar firme. E fazer projetos que façam a diferença mesmo, que valham a pena mesmo, e se doar, porque é doação de tempo, é doação de esforço, é doação. Querer mudança, querer outra coisa, querer estar num outro lugar. 30 novos líderes. Alguém vai ter que ouvir essa galera.